Essa semana toda, como bem a irmã Rose falou, né? Deus, quando a gente, nós que somos filhos de Deus, a gente se torna meio que transparente, né? As pessoas as pessoas que estão ligadas em Deus, começam a perceber, começam a ver o mundo espiritual e começam a perceber como você está. Então, se você, de repente, chegar perto de um irmão e aquele irmão te dizer algo que você está passando, é porque Deus torna nós uns para os outros como que transparentes. Porque Deus tem um propósito nessa ligação, não é? Então, quando eu cheguei aqui, a irmã Rose falou que eu tinha passado por uma luta durante a semana, e foi verdade. Eu passei uma batalha muito grande essa semana, muito grande mesmo. Mas isso é motivo até para glorificar a Deus, porque Deus me deu um escape essa semana e Ele me fez com que eu conseguisse chegar aqui hoje, né? Graças a Deus por isso. E por conta disso, hoje, eu posso trazer essa palavra. Essa semana, eu estou meditando no livro de Jó. Eu, com um grupo de amigas, nós fizemos um grupo e nós estamos fazendo um propósito de leitura da Bíblia em um ano. E hoje, essa semana mais ou menos, nós entramos em Jó, nós estamos seguindo um aplicativo e nós entramos em Jó. E o livro de Jó é um livro que eu já li muitas vezes, mas todas as vezes que a gente lê o mesmo livro, Deus fala de forma diferente, não é? Vocês devem perceber que ainda que o pastor venha aqui e pregue João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, você vai ouvir aquela palavra de outra forma. Deus vai falar de outra maneira e justamente naquilo que você necessita ouvir. E isso tem acontecido comigo na leitura do livro de Jó durante esses dias, né? E se você está com a sua Bíblia aí, abre no Jó capítulo 1, versículo 20 a 22. E a palavra que o Senhor me deu está, o cerne, o tema, a raiz dessa palavra está em dor, está em dores. Dores que a gente passa, dores que a gente sofre. Acho que em toda a Bíblia, acho que não teve uma pessoa que teve um sofrimento tão bem esmiuçado e tão intenso como Jó. Pode ser que a gente sabe que outros discípulos, outras pessoas, outros profetas passaram por dores terríveis, mas o livro de Jó é um livro que fala com detalhes todo o sofrimento que aquele homem viveu. E Deus me deu o tema sobre dor, mas Deus me deu um tema sobre as dores que Deus faz com que a gente passe, mas são dores que nos conferem, que não nos dão autoridade. Porque você só é perito, você só é autoridade naquilo que você venceu. E quando Deus traz o livro de Jó para nós, Deus mostra muita coisa dentro desse livro, muitas outras coisas. Mas hoje eu gostaria de me ater somente na questão das dores que a gente sofre. Porque se você parar para ler Jó, se você já leu Jó, você percebe que a primeira coisa que Deus diz para Satanás, quando Satanás vem requerer Jó diante dele, é que Jó era um homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Isso daí não havia dúvida quanto a isso. Deus sabia quem era Jó. E uma coisa linda dessa palavra é que Deus está tão no controle de tudo, que Deus está no controle até sobre o que o diabo vai fazer. Não é? E então, nem o diabo é diabo quando ele quer. Ele só é diabo até onde Deus permite. E Deus não dá tanto essa importância para ele, até porque ele não merece. Mas é incrível ver nesse texto como que Deus faz as coisas e como até usa o próprio cão para poder te ensinar uma lição. E nessa lição que ele te ensina, ele não está só te ensinando uma lição, ele está ensinando você a se chegar mais a ele. Porque no fim desse livro, no finalzinho, Deus se revela para Jó de uma maneira que ele nunca viu. E ele fala que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas que naquele momento os olhos dele já viam o Senhor. Então, mais do que a dor que Jó passou, o que Deus queria era trazer Jó para si. Porque Jó era um homem temente, íntegro e reto, mas Jó era um religioso.
Jó era um medroso. Por que Jó sacrificava tanto? Porque Jó tinha medo. Sabe aquela coisa de você se resguardar? Não, eu vou fazer certinho para não acontecer isso? Era o que Jó fazia, né? Os filhos de Jó viviam fazendo festa. Se você pegar o início dos filhos de Jó, você vai ver que o povo festeiro eram os filhos de Jó. E o que Jó fazia? Bom, pode ser que meus filhos tenham pecado, então eu vou sacrificar por eles. Então, ele nem sabia o que tinha acontecido na verdade, mas para se resguardar, Jó vivia de sacrifício em sacrifício para poder, quem sabe, né? Vai que aconteceu alguma coisa, eu não sei, né? Então, vamos lá, vou sacrificar logo antes que aconteça o pior. Isso não era temor de Deus, isso era medo. Então, o diabo achou uma brecha em Jó. Ele só requereu o que ele requereu diante de Deus porque ele sabia que Jó tinha medo. E Deus age assim conosco no seguinte: a dor que a gente passa, seja ela qual for, se você, não estou falando de dor e sofrimento que alguém passe porque aquela pessoa está andando de forma errada. Isso é diferente. Mas se você tem sido fiel a Deus, você tem cumprido tudo certinho, você tem feito o que Deus manda, está se esforçando para fugir do pecado e da aparência do mal, e você sofre. Deus quis ensinar para Jó que por mais reto e íntegro que você seja, para ele não interessa. Porque a partir do momento que nós somos carne e estamos aqui, a gente vai passar por dor. A gente vai passar por luta. A gente vai passar por prova. Mesmo sendo reto e sendo íntegro. Porque Deus diz na palavra dele que a luz do sol brilha sobre os bons e sobre os maus. Então, enquanto a gente está aqui, a gente vai passar. Por mais reto que a gente seja. Deus não vai livrar a gente da dor porque a gente é bonzinho. Se for necessário passar, a gente vai passar. Mas existe um propósito específico que, por exemplo, os amigos de Jó não entenderam. Porque os amigos de Jó, quando viram que ele estava assim, daquele jeito, né, abatido, né, o que eles fizeram? Eles vieram, se rasgaram, lançaram cinza na cabeça, né, e choraram com Jó e ficaram quietos. Até aí estava tudo bem, né, porque eles estavam sendo solidários na dor de Jó. Sendo que chegou uma hora que eles começaram a falar para Jó: olha só, tem alguma coisa errada. Se você está passando por isso tudo, é porque tem alguma coisa que não está encaixando. Jó, você pecou. Jó, você fez alguma coisa e você irou a Deus, e é por isso que você está passando, por isso que você está passando. Só que nem sempre é isso. Vamos ler lá. Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Diz assim... A minha Bíblia, ela é versão internacional, então pode ser um pouquinho diferente, tá? Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. O que acontece aqui é que Jó, apesar de não entender o porquê que ele estava passando por aquilo, já que ele era um homem reto e íntegro, ele não culpou a Deus pelo que ele estava passando. E ele mesmo depois, mais à frente, vocês vão ver que ele mesmo diz à mulher: a gente aceita o bem de Deus e a gente não aceitaria o mal? Né? Então, Jó, ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que ele servia a Deus da maneira correta. Ele sabia que ele era um homem íntegro. Ele sabia que ele era um homem reto. Ele sabia disso. E Deus também sabia. Embora ele não entendesse o porquê daquele sofrimento todo. E nem os seus amigos entenderam o porquê daquele sofrimento. E o que a gente aprende com isso, querido? Que independente do que você passa, se você é uma pessoa reta e você está passando por uma batalha muito grande, nem todo mundo vai entender o que você está passando. E não adianta você querer explicar às pessoas o que você está passando, porque não vão entender.
Muita gente vai jogar a culpa em você. Vai dizer que o que você está passando é culpa tua. Porque é mais fácil achar um culpado, não é verdade? É mais fácil. Às vezes as pessoas, até no sentido de te ajudar, na boa intenção, ela vai chegar para você, como os amigos de Jó, e vai dizer: você está passando por isso tudo porque você fez alguma coisa contra Deus. E Deus agora está irado com você. E vocês percebem que para Jó não era isso. Não era isso. O propósito era outro. Então, não adianta a gente tentar fazer as pessoas entenderem que a dor que a gente está passando não é culpa nossa. Não adianta. Muitas vezes as dores que a gente passa, elas serão solitárias. Na maioria das vezes. Serão solitárias. Alguém pode até orar com você, mas não vai entender o que você está passando. E é necessário que seja assim. É necessário. A gente foge da dor o tempo todo. Se a gente está com dor de cabeça, a gente toma remédio. Se a gente sente uma dor nas costas, a gente vai ao médico. Né? A gente foge da dor a todo instante, porque não é bom sentir dor. Ninguém gosta. Só que Deus tem um propósito na dor. E às vezes é necessário você sentir. E não adianta tentar fazer com que as pessoas entendam o que você está passando. Não tente se explicar. Se você sabe que tem sido fiel a Deus, então não tem por que você se explicar o momento de angústia que você está vivendo. Passe só por ele, só passe, com a confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Como a gente disse aqui no início, Deus é tão poderoso, Ele está tão no controle, que está até no controle do diabo. Então Ele está no controle da nossa vida. Amém, queridos? Então, é muito diferente quando a gente passa por uma dor, porque a gente sabe que fez algo errado, e quando a gente passa por uma dor sem motivo. Só que o que a gente aprende é que são essas dores que dão a nós patentes. Quando Deus faz a gente passar por uma dor, por um processo muito doloroso, às vezes a gente fica assim na igreja, né? Senhor, qual é meu ministério? O que Deus me chamou para fazer? E aí a gente começa a questionar Deus. Poxa, eu ouvi a Ruth na igreja, a Ruth canta. A irmã Marta dá intercessão. A irmã Elaine vem aqui e fala que é uma beleza. A outra irmã está lá na porta que recebe as pessoas assim de um jeito que todo mundo entra alegre. Meu Deus do céu, eu nasci para quê? Né? Tem uma hora que a gente fica se questionando. O que Deus me chamou para fazer? Qual é o trabalho que Deus tem comigo em específico? E de repente, essa dor aí, esse processo doloroso que você está passando, que você está negligenciando e achando que você não deveria passar, é o processo que Deus precisa para desencadear o seu ministério. Porque é através desse processo doloroso que Deus ativa o que você vai fazer. Você não pode trabalhar naquilo que você não tem autoridade. Você não pode exercer um ministério que você não tem autoridade sobre ele. Eu não vou poder trabalhar com uma determinada coisa que Deus me chamou para fazer se eu antes não fui experimentada. Eu estava conversando com o Diogo e aí a gente estava falando sobre essa questão e ele estava falando que ele sabe que Deus chamou ele para fazer e tudo mais, e a gente sabe. Assim como a gente sabe de outras pessoas. E aí, ele falou, olha, mas eu estou passando por umas coisas assim muito estranhas. Umas coisas assim, de vez em quando acontecem umas coisas comigo e Deus está me dando uns pitos, sabe? E eu falei com ele, mas é isso. Principalmente quem tem chamado para pregação, não adianta que você não vai subir ali se antes você não for experimentado. Porque se você subir ali sem ter sido experimentado, você não tem autoridade. E o diabo reconhece quem não tem autoridade. Porque para ele não faz nem cócega. Não faz. Né? E a gente estava falando, e eu falei para ele, eu falei assim, todas as vezes em que Deus levar você para pregar alguma palavra, para falar sobre a palavra,
Deus vai te ensinar antes. Você vai passar pelo processo antes. Aí sim, você ganhou mais uma patente. Para poder subir ou ir em qualquer lugar e pregar com autoridade. A autoridade não é algo só que vem do céu e pousa sobre você como uma pomba, como foi com Jesus. Não é? O próprio Jesus, antes do ministério de Jesus ser ativado, foi para o deserto. Tentado, 40 dias, com fome. Aí vem o bonitão do diabo, começa a falar um monte de besteira para Jesus. E aí, quando ele passou por aquele processo doloroso, né? Porque ninguém quer, gente, ficar no deserto 40 dias sem comer nada. E ainda com o diabo no teu cangote querendo tragar você, né? Ninguém quer isso. Mas ele passou e foi aprovado. Quando ele foi aprovado nisso, aí o ministério de Jesus ativou. Porque ele tinha autoridade. O ministério de Jesus não ativou quando a pomba veio sobre ele. E que Deus falou do céu e todo mundo ouviu, esse é meu filho amado. Não. Ali Deus só estava testificando quem era Jesus. Deus estava ratificando quem era ele. Só que a autoridade de expulsar demônio, de curar enfermo, de pregar, de ver pessoas serem curadas, libertas, restauradas, de trazer de fato o reino de Deus agindo nessa terra, foi só quando ele passou por esses 40 dias no deserto. E aí, Jesus tinha uma nova patente para agir aqui. Ah, mas Jesus precisava? Precisava, porque ele era carne e osso. Ele era Deus, mas ele também era homem. E você quer enxergar um processo de como é o ministério? Olha para Jesus. Porque exatamente o que aconteceu com ele vai acontecer com você. Você primeiro vai ser experimentado, vai ser tratado, vai ter que aprender a lidar com a dor, vai ter que ver que nem tudo é tão fácil assim. E aí, quando você vencer aquilo, aí Deus vai falar, não, agora você está pronto. Agora vamos lá. Agora eu ativo o que você tem que fazer. E qual é o problema nosso? Nosso problema é quando a gente enxerga a dor, quando a gente vê um processo muito difícil de passar, a gente quer fugir. E aí muitos até fogem. Só que lá na frente vai cair no mesmo processo de novo. Aí foge. Aí lá na frente vai cair de novo no mesmo processo. E isso vai ficar assim, ó, repetindo. Por quê? Porque você não conseguiu ainda ser aprovado naquilo. Então Deus já repetiu o teste. Exatamente. É como fase, né? Fase de jogo é assim. Enquanto você não passa, você repete. E Deus faz a mesma coisa conosco. Deus não vai dar jeitinho pra gente. Deus não vai dizer pra gente, tudo bem, você não conseguiu aqui? Beleza. Né? Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos pular essa etapa. Não, Deus não pula etapa. Ele não vai pular etapa. Ele tem princípios. E ele não viola os princípios dele. Ele fez princípios e ele mesmo cumpre os próprios princípios. Esse é o Deus que a gente tem. E por mais que ele ame a gente, ele não vai dar nenhum jeitinho para a gente poder pular uma etapa. Não existe como pular etapa. O que existe é a gente querer pular etapa e ficar voltando do mesmo processo, vez após vez, porque a gente ainda não aprendeu que é necessário passar por aquilo. Não ignore os momentos de tristeza e de processo doloroso que você passa. Pensa sempre lá na frente. Bem, eu não estou vendo o que vai acontecer lá na frente, mas se é necessário eu passar por isso, ok. A única coisa que a gente deve pedir a Deus é, Senhor, me dá resistência. Me dá resistência, me dá força, não deixa eu perder o foco, não deixa eu perder o alvo, que é Jesus lá na minha frente, não deixa eu sucumbir, não deixa para poder seguir firme e constante até chegar onde eu tenho que chegar. Muitas vezes alguém chega para nós e quer orar, quer pedir uma oração porque está passando por um processo difícil. E muitas vezes Deus vai dizer para a gente para não orar. Não ore, porque é necessário. Mas a minha casa está um caos, irmão, você não sabe. Está um problema lá tão grande que Deus tem que entrar. Não, Deus não tem que entrar com providência se ele não tiver que entrar naquela hora.
E então a gente não consegue, não tem como dar ordem para Deus. E aí, se for necessário passar, a gente vai passar. Seja qual for o processo doloroso que você estiver passando. E isso, gente, eu não estou dizendo só para o caso de quem, a irmã ou outra irmã ainda é jovem, né? E vai fazer a obra. Deus tem todo um ministério para cumprir. Não tem essa não, irmãos. Deus, ele escolhe quem tem 4 anos de idade, que eu já vi criança ser escolhida. E Deus escolhe quem tem 80. Deus escolhe quem tem 100. Eu já vi cristão falando assim, já estou chegando no final da minha vida. Agora que eu já aceitei Jesus, né? Eu vou à igreja, eu louvo, eu oro, faço o meu trabalho lá dentro da igreja, mas é porque agora, né, eu já estou velho. Então eu vou relaxar, né? Eu vou relaxar lá. Deus, agora é só Jesus voltar ou então ele me levar. E para essas, a Bíblia tem uma palavra muito legal, que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é? E eu estava lendo esses dias também provérbios sobre isso. E sobre, o preguiçoso diz, há um leão no meio do caminho, né? É o preguiçoso, arrumando desculpa para não ativar aquilo que Deus tem na vida dele. Nós não viemos aqui a passeio. Nenhum de vocês foram gerados porque Deus não tinha o que fazer. Nenhum de nós foi gerado porque Deus... acidente, dei mole, nasceu fulano. Não. Deus fez a gente nascer porque Ele tinha algo específico para nós. E ninguém faz ou ninguém vai fazer o que você faz do jeito que você faz. Por mais que você pense que o que você faz é igual ao que muita gente faz, só que com você tem algo diferente. Você tem mão igual a todo mundo tem, mas a sua impressão digital é igual a de todo mundo? Você tem olhos igual todo mundo tem, mas a sua íris é igual a de todo mundo? Não, a nossa íris não é igual a de todo mundo. Então, ainda que a gente seja filhos do mesmo Pai, gerados em Jesus Cristo, Deus tem algo específico com cada um. Cabe a nós ativá-lo ou não. Está disposto a passar pelo processo? Amém, Jesus, eis-me aqui. É esse que é o eis-me aqui. Esse. Ser experimentado para que você tenha autoridade. Não há nada melhor do que você atuar em algo que Deus te deu com autoridade. Você não precisa a gente não precisa pegar a patente de ninguém. Davi não pegou a armadura de Saul. Quer um homem mais experimentado que Davi? A história de Davi é linda e ao mesmo tempo é triste. Porque o tempo que esse homem levou para subir ao trono não foi brincadeira. O tempo da unção e o tempo de sentar no trono tem um processo aí. Tem um processo às vezes muito longo. A promessa de Davi tinha sido feita, Deus não tinha esquecido. Só que Davi passou por cada período, por cada coisa. Antes de liderar uma nação, Davi liderou um pequeno grupo. Antes de liderar uma nação, Davi liderou um pequeno grupo dos excluídos, daqueles que ninguém quer. Ainda tinha essa. Porque a maioria das pessoas que se juntavam a Davi eram pessoas que não tinham condições nenhuma. E Davi fez daqueles homens guerreiros. E aquilo ali era só o início. Deus estava só ensinando a Davi como é que ia ser lá na frente. Então, quando Davi sentou no trono, não tinha homem ali com mais autoridade do que ele. Ele fez jus ao lugar, à posição que Deus colocou ele. E Deus tem uma posição para você. Você crê? Deus tem uma posição para você. Não importa se você pensar que já não passou do tempo. O que pode acontecer é que a gente está protelando o tempo e empurrando com a barriga e Deus manda e a gente não faz e o tempo vai passando, mas a promessa está lá.
Promessa está lá. Até que chega uma hora de que de tanto a gente protelar, Deus encontra a gente lá na esquina. Encontra. E pega. E quando pega, aí não tem jeito. Ou vai. Não tem jeito. E aí você vai passar pelo processo mesmo sem querer. Né? E a gente vê isso acontecendo tantas vezes. Né? Às vezes o irmão ou a irmãzinha estava lá, amém, glória a Deus, aleluia, está só postergando, né? Está só empurrando com a barriga. Aí chega um dia que Deus pega ele de jeito, e aí ele chega desesperado na igreja. E irmã, pelo amor de Deus, está tudo virando de cabeça para baixo. Ora por mim, porque o diabo está furioso. Não é o diabo que está furioso, não. É Deus. E da mão do diabo, Deus livra. E da mão de Deus? Da mão do Pai, ninguém livra. Creia que Ele está no controle daquilo que Ele deu para você. Independente do processo doloroso que você esteja passando agora, passe por ele. É igual quando alguém muito querido e amado morre. É necessário que a gente passe pelo luto. Não pode fingir que nada aconteceu. Ah, não, agora é vida que segue, não vou chorar mais. Não, tem que passar. É necessário. E quando passar aquele período de luto, aí sim, sabe? Como Davi, lava a cabeça, troca de roupa, amém, glória a Deus, vamos seguir em frente. Então as dores e os processos dolorosos que a gente passa são só um degrau para você subir de posição. Encare as suas dores como um degrau para você subir de posição. Deus nunca vai nos permitir uma dor, um sofrimento para jogar a gente para baixo. Deus não faz isso. Nenhuma luta, nenhuma dor que a gente passa é porque Deus tem interesse em ver você se dar mal. A gente que é pai e mãe, quando vê um filho nosso superar um desafio, a gente fica feliz. Imagina Deus. Então o maior interesse dele é poder te entregar uma veste nova, uma armadura nova. Abrir aquela caixinha linda e brilhante, chegar no teu peito e ó, aprovado. E aquilo ali que ele te dá, ninguém te tira. Uma vez que ele entregou aquilo para você, ninguém tira. E o que Deus tem para você é seu. Não tenha medo de que, vão tirar de mim, não vai se cumprir, não interessa. Deus, ele é Deus. E Deus não volta atrás da palavra dele. Se ele falou que aquilo era seu e era para você fazer, ponto final. Só assuma isso. Não protele mais. Não empurre mais com a barriga. Não faça isso. Porque Deus tem algo para fazer com você. E Ele precisa que você se levante e se coloque na posição. Porque 1000 pessoas podem fazer a mesma coisa que você faz. Só que ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Ninguém faz. E é por isso que Ele confiou em você. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer em nome de Jesus. Eu saio com o coração muito feliz porque eu acredito que quando eu entrei aqui, o meu coração realmente estava abatido. Mas da metade da oração para cá, meu coração já ficou alegre. Amém? E eu creio que cada um vai sair daqui da mesma forma. Agora, você tem certeza do que Deus chamou você para fazer? Ainda não tem? Vamos orar em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus não errou quando Ele disse a você que você ia fazer o que Ele mandou você fazer. É verdade. E não estava enganado. Deus não erra. Quem erra somos nós. Mas hoje Deus está dando oportunidade a nós fazermos o que é certo. Deus, em nome de Jesus, nessa hora, nós clamamos ao Teu Espírito que venha nessa manhã sobre as nossas vidas. Deus, Tu sabes que não é fácil o que passamos, que o nosso dia a dia não tem sido fácil.
Mas nós sabemos também que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle da nossa vida, o Senhor tem o controle da nossa alma, o Senhor tem o controle do que conduz a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor venha ativar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um que está aqui nessa manhã. Deus, dê força, resistência, para que possa passar por essa tempestade e possa cumprir o seu propósito. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem prendido o caminhar, tudo aquilo que tem acorrentado, Senhor, impedido, Senhor, o seu filho e a sua filha de fluir na tua vontade nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos destravar nessa hora, pelo poder que há no seu nome, e que o Senhor faça o que precisa ser feito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mostrar a cada um que nunca é tarde para cumprir o teu propósito. E que o Senhor tem um propósito específico com cada um, Deus. E que a partir de hoje, cada um comece a funcionar dentro do seu propósito. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, porque eu creio, nós cremos que o Senhor fará aquilo que for para ser feito. E nós damos liberdade ao teu Espírito para fazer o que tem que ser feito, Senhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.